Tomar a ceia do Senhor indignamente é uma expressão bíblica que aparece em 1 Coríntios capítulo 11, verso 27 a 29, onde o apóstolo São Paulo escreve: de modo que qualquer que comer desse pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pois bem, não saia daí, porque quando eu voltar, eu vou te contar essa história toda. Mas antes, porém, você já sabe o que fazer. Você que está chegando pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. É rápido, é fácil e de graça. E também é lógico, é claro que o seu joinha vai nos ajudar a impulsionar, a alavancar esse vídeo. Você vai dizer para a inteligência artificial, para o algoritmo, que esse conteúdo é relevante, é importante e você se interessa por ele. Por isso, nos ajude a propagar, a divulgar, a levar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis. Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 27 e 29. 1 Coríntios 11, versos 27 e 29. O texto diz assim: de modo que qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que significa, então, o termo, a palavra indignamente na concepção paulina, ou até mesmo no contexto histórico da época? Bem, a palavra indignamente aqui, ela não está se referindo à pessoa ser indigna em si, no sentido propriamente dito da palavra, porque todos somos pecadores, todos precisamos, dependemos e carecemos da graça de Deus. O próprio apóstolo São Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Mas a graça de Deus, ela nos atrai, ela nos envolve, ela nos permite então entrar, voltar, regressar para a presença de Deus. Bem, o termo, na verdade, aqui em pauta, se refere à maneira errada de como participar da ceia do Senhor. Paulo está referindo-se à maneira de como não podemos, não devemos participar da ceia do Senhor. Exemplo: a maneira que não devemos, não podemos participar da ceia é com desrespeito, com irreverência, com egoísmo ou falta de discernimento espiritual. Em grego, o termo usado aqui é anaxios, que significa de forma indigna, inadequada, sem o devido valor. Ou seja, é participar da ceia sem reconhecer o verdadeiro significado do sacrifício de Cristo e sem examinar o coração, o próprio coração, o coração do homem. Então, qual era o contexto aqui onde Paulo se refere? Qual era o contexto em Corinto, onde os cristãos de Corinto estavam lidando a ceia do Senhor? Eles olhavam para a ceia apenas como um momento, como uma refeição comum. E ali havia divisões e desigualdades. Alguns comiam em excesso, outros passavam fome e havia até, em alguns casos, embriaguez. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, verso 20 até o verso 22 diz que: de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que de nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Isso profana o sentido sagrado do memorial da morte de Cristo. Paulo, então, ele corrige, ele exorta e mostra aos de Corinto que a ceia é um ato de comunhão espiritual e não um banquete social, onde as pessoas se reúnem apenas para comer e para beber. Então, o que significa de fato
tomar a ceia do Senhor indignamente. Bem, hoje em nossos dias, tomar a ceia do Senhor indignamente pode significar, primeiro, e muito importante o que eu vou dizer agora, a primeira coisa que muitas pessoas cometem e que não devem cometer ao participar da ceia do Senhor é participar da ceia do Senhor sem um arrependimento genuíno, sem um arrependimento verdadeiro, de verdade. Tomar a ceia indignamente e sem um arrependimento verdadeiro é fazer parte do cerimonial sem fé em Cristo Jesus. A palavra indignamente, como eu disse, ela vem do grego anaxios, que significa forma irreverente, sem o devido respeito, sem discernimento espiritual ou sem a fé devida. Portanto, Paulo não está dizendo que alguém precisa ser digno em si mesmo para participar, porque ninguém é digno em si, senão pela graça de Deus. Mas que a maneira como se participa é o que pode se tornar indigno. Eu vou te dar aqui alguns exemplos de como se achar indigno para participar da ceia do Senhor. Primeiro, participar com ódio, participar com mágoa do irmão ou de alguém, a falta de perdão para com o seu próximo. Não consegue perdoar o seu próximo, o seu vizinho, o seu irmão. E um dos fatos mais comuns em nossos dias é o pecado não confessado. Esse, para mim, é um dos piores fatores que levam o indivíduo a continuar participando da ceia do Senhor de forma indigna. O Salmo 32 revela a experiência pessoal de Davi com o silêncio do pecado, o seu pecado, ou seja, o pecado não confessado. O texto lá de Salmo diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A pessoa que não confessa os seus pecados e ainda participa da ceia, assim prejudica muito a si mesmo. O verbo aqui no hebraico usado no Salmo 32 para a palavra calei é harash, que significa ficar mudo, ficar calado, se esconder e reter as palavras. Ou seja, o silêncio de Davi era uma recusa em se confessar, e o resultado foi o adoecimento físico e espiritual dele. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Somente quando Davi confessou, dizendo, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri, verso 5, é que veio o alívio e a restauração da sua comunhão com Deus. O pecado não confessado, ele seca a alma, ele impede a alegria da salvação e nos torna espiritualmente doentes, anêmicos espirituais. Exatamente o oposto da vitalidade que a ceia do Senhor proporciona quando você participa dela de forma correta. João capítulo 6, verso 56 diz que quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. A ceia, ela vitaliza. O simbolismo da ceia é a união espiritual e contínua com Cristo. É uma fonte de vida. Assim como o alimento natural, ele sustenta o corpo e o sangue de Cristo, representados no pão e no cálice, durante a ceia, alimentam a alma do crente. É uma vitalidade que brota da presença de Cristo. Não apenas lembrada, não é apenas uma lembrança, mas é um fato espiritualmente experimentado. Participar da ceia é reafirmar que Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. A ceia é o símbolo da purificação contínua. Infelizmente, muitos crentes não participam da ceia porque estão se sentindo culpados, mas deve haver uma confissão de fé em Cristo e receber o perdão dos seus pecados para então voltar a participar da ceia de forma correta. Cada vez que o crente participa com fé e arrependimento, ele reafirma
afirma a eficácia do sangue que o leva e o renova, que o lava e o purifica. Essa consciência de perdão, ela restaura a alma abatida e devolve o vigor espiritual. É a vitalidade do coração limpo. Portanto, tomar o pão e o cálice sem discernir o que é o corpo de Cristo, ou seja, sem compreender o que representa o sacrifício perfeito de Jesus, é transformar o que é sagrado em apenas um costume, um ritual, sem reverência e sem consciência espiritual. Por isso o apóstolo São Paulo diz mais uma vez: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora, isso não significa que a pessoa deve se afastar da ceia, mas que ela deve se preparar espiritualmente. Tem muita gente que se afasta, prefere se afastar, correr o risco em estar afastado, distante de participar da mesa, da comunhão com os santos e com Cristo, ao invés de confessar os seus pecados. Há necessidade de confissão de pecados para que haja reconciliação com Deus e com os seus irmãos, e participar com humildade e com coração quebrantado e contrito. E é claro que a ceia, ela tem um propósito espiritual. A ceia é o memorial da cruz. A ceia aponta para o sacrifício de Jesus, um ato de fé e de comunhão. Ao participar dela, o crente, ele recorda o sacrifício de Jesus. Proclama a morte até que ele venha. Renova a comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Testemunha a sua esperança da volta do Senhor. Tomar a ceia indignamente é participar de forma superficial, irreverente ou até mesmo hipócrita, sem examinar o coração e sem discernir o valor do sacrifício de Cristo. O convite de Paulo é para não nos afastarmos da mesa, mas para nos aproximarmos com reverência, com fé e arrependimento sincero. Pois bem, está aí uma rápida explicação sobre o que significa tomar a ceia do Senhor indignamente. Bem, eu conto mais uma vez com a sua ajuda. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que temos vídeos semanais, toda semana, de segunda a sexta. E não se esqueça de deixar aí o seu like. E quem ainda não é inscrito no canal, é rápido, é fácil e é de graça. Fique com Deus. Tchau. Shalom. Shehi Elechayom Tov. Nitra Eshavu Haba. Lehi Traot Shelohim Variotá. Shalom Uvraha.